Olá! Estamos aqui em mais uma postagem do canal Esquerda Autocrítica, pedindo, como sempre, para nos ajudar a aumentar o nosso alcance. Divulgue para os seus amigos. Eles irão se informar mais. Hoje, vamos comentar sobre o mito ainda forte do Luladrão. Sabemos que Lula recuperou seu prestígio, após a sua prisão injusta ser revelada pelo portal de Intercept, através do jornalista Glenn Greenwald. Só que para a grande maioria das pessoas, esta revelação não faz sentido, pois fora da bolha de esquerda, muito se tem falado mal do petista, reforçando o antigo mito do Luladrão, do pobretão que supostamente usou a política para enriquecer. Vamos explicar como surgiu este mito e por que ele ainda continua. Para entender os fatos, é preciso conhecer dois mitos consagrados, que não saem da mente dos brasileiros. Um é que o cargo de presidente da República é considerado a profissão mais importante e poderosa do Brasil. Outro mito consagrado é o de que somente pobres roubam, já que ricos supostamente não precisam roubar. São dois mitos falsos, mas que ainda predominam solidamente nas mentes do povo brasileiro, um povo que nunca se esforçou para desenvolver seu intelecto, embora se ache mais inteligente que os outros povos. Entender estes dois mitos é essencial para se entender a fama de Lula como um político corrupto. A classe média, que define todos os conceitos e valores que devem ser acreditados e defendidos pelo povo brasileiro, sonha com um presidente nobre, com jeito de príncipe de contos de fada, portador de títulos de nobreza, incluindo diplomas de ensino superior, com voz e trejeitos de galã de comédia romântica, falando com um português impecável e assumindo um comportamento heróico de quem está disposto a proteger a população. Um herói estereotipado. O perfil de um presidente deve estar de acordo com as seguintes características: branco europeizado, nascido no sul ou no sudeste, formado em nível superior, de voz cristalina falando um português normativo de forma, digamos, correta, com a postura de um lorde cheio de pompa. Lula não segue este perfil, e incomodou muita gente ver que um cara de origem pobre, nascido na região Nordeste, sem diploma, de voz rouca e incômoda, falando como se tivesse a língua presa, se tornou presidente da República. Muitos indivíduos de classe média se sentiram como trouxas, em ter que batalhar para obter um diploma, enquanto um operário com pouca escolaridade, preconceituosamente rotulado de analfabeto, se torna presidente da República. Nosso sistema político não realiza concursos para cargos na política. Portanto, nem adianta ficar tristinho porque um suposto analfabeto se tornou presidente. Independente de qual for a formação acadêmica de Lula, ele se tornou presidente e isso é fato. Fez um bom governo, é verdade, mas muito longe da revolução prometida e acreditada pelos seus fãs. E por não ter mudado nada em nosso país, despertou a desconfiança de quem nunca gostou dele, pois sua atuação mediana não conseguiu convencer quem ainda acreditava no mito de que o petista usou a política para se enriquecer, mantendo intacto este falso mito até hoje. Se Lula tivesse feito mudanças visíveis para o país, teria conseguido calar as vozes de quem acreditava no mito de que o petista seria um corrupto. Mas como fez um governo que, apesar de bom, não conseguiu realizar mudanças estruturais que pudessem ser percebidas, foi tratado como um político a mais, com o agravante de, por ter sido um pobre nordestino, ser acusado de ter usado a política para se favorecer, como um meio fácil de sair da pobreza e ganhar bastante dinheiro. Pois muita gente ainda pensa que o salário de um presidente é maior que os exorbitantes lucros dos maiores empresários, estes ainda tratados como se fossem os humildes pipoqueiros da esquina, cheios de dificuldades para manter suas gigantescas empresas. Por acreditar que o cargo de presidente seria o cargo mais poderoso e mais remunerado do país, muita gente espera que o ocupante do cargo fosse um homem mais do que perfeito, de intelecto admirável e dotado de um senso de moral quase divino, de acordo com o que as religiões consideram como correto, mesmo que de fato não seja nem o maior salário, nem o cargo mais poderoso. Pois quem é bem informado em política sabe que no Brasil, ninguém manda mais que os maiores empresários do país, atrelados ao grande capital mundial comandado pelos Illuminati, que vivem escondidos em ultraprotegidos bunkers pelo mundo afora. O fato de ser pobre, nordestino e com voz incômoda, irritou muitas pessoas no Brasil. Mas como ninguém quer ficar com rótulo de preconceituoso, porque pega mal, e em alguns casos da cadeia, arrumaram um jeito de inventar defeitos para justificar seu ódio contra Lula, que não se encaixa no tradicional perfil de um presidente virtuoso. O jeito foi inventar o mito do Luladrão, o pobretão que usou a política para se enriquecer.
foi um mito convincente, principalmente para quem acredita que somente pobres roubam. Lula, sendo um homem que nasceu na pobreza e se encaixando no estereótipo da ralé brasileira, é frequentemente confundido com alguém que nunca lutou para crescer, embora tenha lutado de fato. A chegada à presidência de alguém com estas características só reforçou este mito falso, fazendo que muitos acreditem que Lula, nascido pobre, teria tido a necessidade de cometer atos desonestos para chegar aonde chegou. Algo que não passaria na cabeça desses brasileiros se o presidente tivesse as características estereotipadas de quem nasceu em um berço de ouro. Pensar assim é um erro. Se esquecem os brasileiros de que a insatisfação é característica típica dos ricos, que, tendo tudo, se enjoam de seu patrimônio e de suas invejáveis atividades, sempre querendo mais e precisando roubar para aumentar seu patrimônio e poder. Ricos não querem mais o dinheiro do conforto, pois é o que eles já têm. Ricos querem agora o dinheiro do poder, cujo valor financeiro é muito maior e infinito, necessitando de roubos constantes e muitas atitudes desonestas para ser adquirido. Mas felizmente, ricos agem dentro de quatro paredes, sem que a população saiba o que está acontecendo, sem que a população conheça a realidade corrupta do empresariado brasileiro. Para a população brasileira, presa a estereótipos, submissa aos meios de comunicação, e por isso sempre mal informada, somente pobretões roubam. Por isso, Lula se encaixa mais no perfil do político corrupto que os direitistas nascidos em berços de ouro, mesmo que a política toda se defina como um complexo esquema de corrupção. Aliás, as alianças de Lula com políticos rotulados de corruptos reforçam o mito do Luladrão, pois sugere que Lula está no esquema, fazendo com que seus colegas de suposta roubalheira participem de seu governo para supostamente roubar mais, perpetuando o subdesenvolvimento de nosso país. Lula, governando de forma mediana, oferecendo migalhas e paliativos aos pobres e dando subsídios a ricos, reforça ainda mais o mito do Luladrão, servindo de prova, mesmo falsa, de que Lula está na política para se favorecer e não para dar a sua contribuição para o desenvolvimento da nação. Se Lula tivesse sido mais ousado e feito em suas duas gestões um governo de mudanças mais concretas, o golpe de 2016 não teria acontecido, pois o sucesso de seu governo convenceria a todos de sua responsabilidade, impedindo a maioria da população a acreditar no mito do Luladrão, mito criado pela mídia corporativa que é a voz dos mais ricos do país, arqui-inimiga de Lula, mas ouvida pela população em geral. Com a desculpa de resgatar a democracia, Lula, mesmo não sendo de fato um corrupto, reforça sua falsa fama ao se aliar com um monte de velhos políticos corruptos tradicionais, envolvidos em escândalos, que certamente irão sabotar a sua gestão, mostrando para a opinião pública que é um político a mais, e não um corajoso gestor construído pela mídia alternativa que o apoia. Mídia alternativa ainda desconhecida da classe trabalhadora, classe alcançada quase que exclusivamente pela mídia corporativa. Se aliando com corruptos, Lula perde a oportunidade de desfazer seu falso mito, jogando mais lenha na fogueira de que está a favor de tudo que está aí, fazendo a classe trabalhadora se afastar de si, obrigando os pobres a esperar por uma outra opção a lhes socorrer, nem que seja Bolsonaro, cujos ideais fascistas têm sido escondidos pela mídia corporativa que protege o ex-capitão. Lula era para ter se aposentado após sair da prisão, manteria o seu recuperado prestígio, longe da política, tranquilizaria seus detratores, mas preferiu aderir a esta loucura de voltar a governar o país. E paga o preço da ressurreição do seu falso mito de corrupto, já que a insistência em permanecer na política irrita aqueles que não querem um pobretão nordestino e sem diploma na condução do país. Caso vença a eleição, a sua gestão não ocorrerá em clima de paz e harmonia, pois aqueles que enxergam o Lula como um corrupto irão fazer muito barulho, ansiosos para vê-lo, pelo menos, fora da política brasileira. Os esquerdistas que veem no Lula um pacificador estão no mundo da lua. Se esquecem que fora da bolha de esquerda, aqui no mundo real, o clima é de guerra, o caos é quase certo e os detratores de Lula, aliando-se ao bolsonarismo que estará na oposição, encontrarão forças para humilhar cada vez mais Lula, ansiosos em ver na cadeira presidencial alguém mais adequado ao nobre estereótipo que foi consagrado. Fica complicado destruir o mito do Luladrão. Brasileiros sempre acreditaram em estereótipos e isso não vai mudar tão cedo. Mesmo que os esquerdistas passassem a acreditar na honestidade de Lula, essa recuperação do prestígio do petista é algo que só ganha força para uma minoria, dentro da bolha.
A mídia corporativa, que é a mídia oficial, ainda segue humilhando Lula, diante dos olhos de uma gigantesca parte da população. Não temos ideia de como a eleição irá se concretizar, mas sabemos que tempos difíceis estarão vindo aí, seja qual dos dois lados da polarização ganhar. É impossível haver paz quando o presidente é alguém que não agrada grande parte de nossa imensa população. De um lado, o pobretão supostamente corrupto, do outro, o fascista sanguinário. A terceira via, a verdadeira pacificadora, fora do páreo. E o Brasil, muito mais preocupado em agradar tradições, consagrar estereótipos e satisfazer as classes dominantes, segue com o seu subdesenvolvimento crônico. Não será a falsa acusação feita contra um pobre nordestino sem diploma que irá melhorar as coisas para o país. Pelo contrário, é sinal claro de que há muito o que consertar neste crescente caos de um país falido. Por hoje é só. Até a próxima. Um abraço a todos!